academia tem um compromisso de debate do direito do trabalho envolvendo as relações industriais, ou seja, empregado, empregador e Estado. Não é? Esse é o propósito da academia, e não simplesmente dizer nós defendemos empregado, defendemos empregador ou defendemos o Estado. Nós defendemos o direito do trabalho, debatemos. Obrigado por ter vindo. Essa questão tão complexa. Hoje nós temos um debate importante, que é a profissão de motorista no transporte rodoviário de cargas. É uma lei recente que, mais uma vez, coloca o direito do trabalho no centro das grandes questões. Nós estamos descobrindo uma coisa simples, não é? Que o direito do trabalho se volta para o trabalhador, para o homem, né? Aliás, o direito todo e a sociedade se volta. Qualquer coisa que você analise, o centro é o homem, né? O código de trânsito, que é o centro do código, é o pedestre, o homem, né? Então, o Brasil está hoje com desafios enormes em diversos setores de infraestrutura, né? Nós descobrimos que lá na linha de ponta, aquele carinha que faz o transporte, né, da riqueza do Brasil, né, que é a carga e o próprio passageiro, né, é um outro trabalhador. E esse trabalhador, às vezes, muito esquecido, não é? Não tem qualificação, não tem cuidados com o problema de jornada, descanso, e nós agora começamos a colocar luzes, né, nessa questão e verificar que temos que cuidar disso também. Então, é um desafio muito grande para nós, né? Então, hoje eu tenho a satisfação enorme de receber para o debate de um tema tão importante 3 ilustres juristas, pessoas que atuam na área e que conhecem esse tema, a sua origem, a sua evolução, a sua transformação, e por que essa lei ficou assim e como é que ela deve ser interpretada. Evidentemente, nós temos aqui também 3 debatedores, cada um num segmento, uma visão, e essa é a riqueza do debate. E vocês é que vão dar um tom depois, fazendo perguntas. Nós imaginamos, e eu acho que essas regras elas têm utilidade à medida que nos ajudam a chegar no objetivo que é melhor entender essa lei. Então, nós imaginamos que cada um vai fazer um debate, vai usar 40 minutos no tempo, em seguida teremos debate. Mas não é nada rígido, pode ser diferente, quer dizer, pode mesmo fazer um debate com os 3 na mesa, vamos fazer, o importante é debater a lei. Nós convidamos, infelizmente, o doutor Rodrigo Vilaça, que nos avisou que não pode vir, porque ele depois teve um compromisso na Europa e teve que viajar. Mas eu digo que nós temos uma substituição melhor, não é nada disso, mas temos uma pessoa, um convidado que veio substituí-lo e que me parece que vai focar mais diretamente o que nós queremos, e não o aspecto logístico, e sim o aspecto jurídico, que é exatamente o Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, que é assessor jurídico da Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística e também da Confederação Nacional de Transporte. Portanto, é um homem que vive essa problemática do transporte, acompanhou a origem da lei, o debate da lei e, finalmente, a promulgação da lei. E terá uma contribuição valiosa para nós. Nós temos também hoje aqui a honra de receber o Dr. Rafael Lara Martins, é advogado e presidente do IGT, Instituto Goiano de Direito do Trabalho, e um advogado militante lá em Goiânia. E tenho a honra de receber uma colega minha, que eu fui do Ministério do Trabalho muitos anos, né, e minha tese de doutorado foi sobre inspeção do trabalho, a doutora Jaqueline Carrijo, que é uma auditora fiscal do trabalho, atuante lá em Goiás e uma das poucas especialistas em transporte, né, que é requisitada no Brasil todo para esse debate, que acompanhou a evolução dessa ação civil pública, que depois se transformou em lei, que agora está aqui. Nós temos muitas dificuldades mesmo na implantação, né? Quem é que pode atuar nessa lei, né? Qual é o papel do auditor fiscal do trabalho, quem é o protegido pela essa lei, o autônomo motorista, se é o motorista da cidade, do campo e assim por diante. Então, o debate é riquíssimo, eu acho que essa manhã vai ser, o tempo é muito pequeno. Eu estou muito feliz de vê-los aqui, muitos amigos, que eu quero cumprimentar efusivamente. Quem não conheço, uma alegria recebê-los e vamos trabalhar. Eu passo a palavra, então peço, por favor, doutora Jaqueline, ocupa o seu posto,
Dr. Marcos, por favor, e o Dr. Rafael, vamos ocupar a mesa. Eu vou ficar aqui, porque eu quero aprender muito. Eu não conheço nada dessa lei e queremos ouvi-los. Todo minuto vai ser valioso para nós. Então, eu passo a palavra ao Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, novamente agradecendo a presença dele aqui, que muito nos honra. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui conversando com os senhores da academia. Nós havíamos combinado aqui que o Rafael falaria primeiro, não é? Então, seria o primeiro a fazer a exposição. Então, eu só cumprimento os senhores, passo a palavra ao Rafael e, em seguida, eu farei a minha exposição. Verdade, foi uma ordem de experiência e hierarquia, né? Os meus cabelos brancos sobrepõem aos cabelos negros do professor. Eu vou pedir licença para falar em pé, professor. Não vou falar aqui da frente, conversar com o pessoal, é vício de sala de aula. Vício de sala de aula. Pois bem, bom dia, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite feito pelo Dr. Nelson, da Academia Nacional de Direito do Trabalho. É uma honra poder estar aqui falando. Agradeço o convite de última hora que o Dr. Marcos acabou aceitando para nos brindar, e foi fantástico, porque o Dr. Marcos ele carrega uma experiência no assunto, tanto jurídica quanto de cunho prático, que é inalcançável, talvez. E, igualmente, a doutora Jaqueline Carrijo, que é uma profunda conhecedora do assunto. O Estado de Goiás é a única Superintendência Regional do Trabalho que tem um grupo que trabalha especificamente, um grupo de 3, né, Jaqueline? Um grupo de 3 que trabalha especificamente no setor de transporte. No caso, transporte e saúde, mas são setores específicos. Então, dentre os auditores fiscais, lá em Goiás, o pessoal tem uma atuação, não só autuação, o trocadilho foi proposital, mas eles têm uma atuação muito severa e permanente, e até por isso que a gente, por necessidade, acaba tendo que estudar bastante a lei e se aprofundar um pouco no assunto para poder sobreviver, não é verdade? Pois bem, eu iria falar um pouco sobre o contexto histórico, mas o Dr. Marcos me disse que tem a história muito mais viva para contar para vocês, porque ele é parte dessa história, então vou me furtar a pular o slide da história aqui, e isso vai me ajudar também a manter os 40 minutos. Mas, de qualquer forma, independente de não falar o contexto histórico da lei, eu gostaria de colocar para vocês algo que é muito importante a gente falar, que é o contexto do direito do trabalho e da relação de empregado e empregador que nós temos hoje. Antigamente, a gente tinha uma relação de empregado e empregador muito mais controlada, digamos assim, do que a relação de empregado e empregador que nós temos hoje. O empregado ele se identificava com a empresa. O empregado ele buscava um posto de trabalho e buscava se aposentar naquela empresa. Ele se confundia com aquela empresa. Ele ia jogar futebol no fim de semana, ele era o fulano da empresa X. Ele nem tinha, ele era quase um sobrenome dele pertencer àquela empresa. E se doava àquela empresa de forma totalmente cega e independente dos conhecimentos dos direitos laborais, de uma forma a atender o que a empresa necessitasse de qualquer forma. Hoje eu já digo que a gente tem um contexto trabalhista diferente, uma relação patrão-empregador, empregador-empregado, de uma forma totalmente distinta da forma que a gente sempre teve, que é a relação em que o empregado ele não está mais vinculado necessariamente à empresa, não há mais essa ligação umbilical do empregado com a empresa. Eu diria até que a gente sofre a síndrome de seguro-desemprego. Dá 5 meses e meio, 6 meses, ele já quer se desligar para buscar um seguro-desemprego, um outro posto, e assim por diante. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos uma relação de uma era de informação que a gente está vivendo, que todo mundo tem acesso à informação de forma muito rápida. Hoje você vai no médico, antes de você ir no médico, você já sabe qual que é o diagnóstico e o tratamento. Você vai lá para confirmar, porque você já olhou na internet, já olhou foto, já discutiu, já entrou num fórum, já entrou num blog, você já sabe mais da sua doença do que o médico que vai te atender. E aí você vai lá para se aperfeiçoar. E o trabalhador é a mesma coisa. O trabalhador ele tem mais acesso à informação, ele vem possuindo esse acesso à informação de forma muito diferente. Os colegas advogados que militam na área criminal, eles sempre disseram, sempre brincaram, que eles chegam no presídio e os presos conversam assim. E aí, qual o seu enquadramento? Eu estou no 158, mas parágrafo 3º.
Nossa, mesmo? Não, o meu é mais pesado, é o 121. Mas na forma tentada, meu advogado é bom. E eles conversam assim, é um negócio de um conhecimento muito específico. E hoje, na relação de trabalho, está mudando e cada dia está mais diferente, que hoje é mais ou menos assim. A empresa faz o aviso prévio, dá o aviso prévio para o empregado, designa lá o dia em que ele deve comparecer para receber as suas verbas rescisórias, 10 dias depois, no aviso indenizado. E aí, de repente, a pessoa do RH liga para o empregado e fala, olha, não vai dar para ir lá no dia 8, nós vamos no dia 12. Aí o empregado já vira e fala, só que você coloca o 471 parágrafo 8º, senão nem vou. Então, a relação de conhecimento e de compreensão ela mudou muito. Consequentemente, a aplicação do direito ela tem sido mais real, tem sido mais fática, tem sido mais prática e de uma forma mais efetiva, até pelo conhecimento desses empregados. E aí o intérprete e o legislador, eles têm prestado um pouco mais de atenção nisso. E aí o que significa? Nós trazemos um texto legal que ele traz minúcias que não são comuns, como, por exemplo, essa lei que a gente está analisando hoje. Ela tece algumas minúcias que, numa análise mais fria do texto, mais técnica do texto legislativo, seriam desnecessárias. E se furta de trazer outras minúcias, e aí esse se furtar de trazer outras minúcias, eu vou deixar para o Dr. Marcos e para a doutora Jaqueline contar por que que elas foram retiradas ou não foram aprovadas, no velho cabo de guerra, que é a criação de uma lei, onde o ótimo é inimigo do bom, na verdade, e você tem, de um lado, certos interesses, de outro, outros interesses, para poder chegar a um texto legal, e o texto acaba nem sempre saindo da melhor forma para ninguém, acaba saindo ruim para todo mundo. Mas, enfim, a aplicação da lei ela é feita a quem? Ao motorista profissional, e aí eu coloco a questão para vocês, só ao empregado, vou responder lá daqui a pouco, que trabalha no transporte rodoviário de carga e no transporte rodoviário de pessoas. E olha que interessante, a lei ela cria, no primeiro parágrafo, no primeiro artigo dela, a definição que é livre a profissão de motorista profissional, atendida às condições e qualificações profissionais estabelecidas na lei. E diz que integram a categoria de que trata esta lei os motoristas profissionais de veículos automotores cuja condução exige a formação profissional e conjunção aditiva, e que exerçam atividade mediante vínculo empregatício, nas seguintes atividades. Aí ele fala transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de cargas. Então, olha que interessante, já é uma atecnia da lei, porque ela traz, no seu parágrafo 1º, uma conjunção aditiva para falar que ele, além de ser motorista profissional, ele tem que necessariamente ter vínculo empregatício. Só que a aplicação da lei, lá na frente, ela já trata de Código de Trânsito Brasileiro, trata de tempo de jornada para o motorista autônomo. O próprio Ministério do Trabalho defende muito isso, que a aplicação de todos os motoristas independentes tem vínculo empregatício ou não, mas aqui eu trago um primeiro problema de atecnia. Me parece que o intuito da lei era tratar só da relação empregatícia e depois acabou se estendendo. E aí, tanto é que ele cria a seção 6A, que antes não existia, e que vai na contramão das relações laborais legislativas, de você estar criando um capítulo específico do serviço do motorista profissional. Enquanto nós estamos vivendo uma diminuição das especificações, você cria um capítulo desse novo dentro da CLT, e aí o motivo da numeração da CLT ser acrescida, não poderia ser modificada, foi acrescida, 235A, B, C, D, em diante. E o 235A fala, ao serviço executado por motorista profissional, aplicam-se os preceitos especiais dessa seção. E olha que interessante, a lei ela trouxe um dispositivo legal para a CLT. A lei fala de transporte rodoviário de cargas, transporte rodoviário de pessoas. Mas a CLT não. A CLT não fez, em momento algum, essa distinção. Ela chama de motorista profissional. E o que a gente vai entender como motorista profissional? Aquela classificação, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a concepção de motorista profissional empírica e de interpretação histórica que a CLT tem, que é o tempo de experiência e de vivência que a pessoa tem. Por exemplo, o motorista caseiro, que é um motorista profissional, o taxista, que pode ser um empregado, que é um motorista profissional, seriam possibilidades de interpretação, uma vez que a CLT não fez a ressalva adequada.
Entretanto, com uma interpretação teleológica, histórica aqui, do próprio dispositivo, para a gente é muito fácil, é muito fresco, mas para quem estiver abrindo a CLT daqui 3, 4, 5, 6 anos, e simplesmente ler o texto da CLT, vai ter que fazer essa remissão e essa análise. Por quê? Me parece que, mesmo a CLT não tendo feito a restrição, nós só estamos falando de motorista profissional vinculados ao transporte de carga e de passageiros, na própria acepção do Código de Trânsito Brasileiro. E o novo dispositivo do Código de Trânsito, que foi criado pela lei, o artigo 67A, ele fala: é vedado ao motorista profissional, no exercício de sua função e na condução de veículo mencionado no inciso 2 do artigo 105. Aí eu vou lá para o inciso 2, artigo 105, para ver quem que é esse motorista profissional. É aquele que fala de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. Então, haveria, sim, em decorrência dessa definição técnica lá do Código de Trânsito Brasileiro, uma separação para a CLT de que o motorista profissional é para esse tipo de transporte. Até porque o próprio Código de Trânsito Brasileiro ele cria requisitos para a pessoa poder ser motorista profissional, para poder ter uma carteira de habilitação de categoria C ou D, que é tempo de habilitação, restrição quanto ao número de infrações nos últimos 12 meses e etc. Então, a aplicação da lei, apesar da tecnia da lei, na nossa opinião, é de que ela é, sim, voltada para o motorista profissional, transporte rodoviário, de carga e de passageiros. E aí nós temos já no artigo 2º da lei, e é interessante ressaltar que esse artigo 2º, ele não veio para a CLT, ele fica perdido na lei. Alguns artigos ficam perdidos na lei, porque vários artigos da lei, a lei altera em vários artigos a CLT e a lei altera em vários artigos o Código de Trânsito Brasileiro. Mas o artigo 2º ele não faz essa distinção. Ele simplesmente cria de forma genérica. Até por isso começaram a chamar essa lei de Estatuto dos Motoristas. Data vênia, eu acredito que é inadequado também, que não se trata de um estatuto, ela não foi tão longe o suficiente para poder ser chamado de estatuto, até por causa da diferenciação da categoria. Eu vou, no momento oportuno, mais para frente, eu vou falar sobre isso. Mas no artigo 2º ela fala dos direitos dos motoristas, e ela traz alguns direitos sociais e alguns direitos contratuais. Por uma questão didática, eu não vou seguir a ordem dos incisos, eu vou falar primeiro do que são esses direitos sociais que são trazidos na lei, que também, no nosso entender, todos dependem de regulamentação, como vocês vão ver. O inciso 1º fala ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional em cooperação com o poder público. A lei não fala se é o empregador que é obrigado a manter esse serviço de formação e aperfeiçoamento profissional. Quem tem que manter? Em cooperação com o poder público, ou feito pelo poder público, que é o Sistema S, quem é que vai implantar esse aperfeiçoamento? Entendo eu que ele não tem aplicabilidade imediata, esse inciso 1º, que ele carece ainda de uma regulamentação. Da mesma forma, o inciso 2º, contar por intermédio do SUS com atendimento profilático, terapêutico e reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam, consoante levantamento oficial, respeitar o disposto no 62 da CLT, que são as regras de segurança e saúde do trabalho, algumas delas e seguintes. O que acontece? Primeiro, que isso é uma obrigação do Estado, não precisava sequer estar previsto no texto legislativo, essa obrigação do Estado em fornecer assistência de saúde, auxílio de saúde para os empregados. Mas, de qualquer forma, da forma que está, parece que está se criando um sistema de saúde voltado para problemas dessa categoria, problemas de saúde sérios que essas categorias estão submetidas. Eu acredito que a doutora Jaqueline vai falar um pouco mais sobre esse problema de saúde, e que isso você tiraria e feriria talvez até a isonomia dos empregados perante o SUS. Ou você tem uma política adequada para todos os empregados, ou você não tem essa política para uma categoria específica, por mais que seja necessário, não reservando um texto da lei para um sistema que, infelizmente, é falido, que é o SUS. Então, também entendo que depende de regulamentação e não tem aplicabilidade imediata esse dispositivo. Já o inciso 4º, fala receber a proteção do Estado contra ações criminosas que lhe sejam dirigidas no efetivo exercício da profissão, da mesma forma. Não justifica você criar uma regra de segurança pública separado por uma categoria. Justifica você cobrar algo que já é obrigação constitucional do Estado de promover a segurança.
Porque o texto legislativo ele traz esse direito para o empregado, ele traz esse direito social do empregado, e o que eu vejo? Nas eventuais ações de responsabilidade civil perante o Estado, você tem um dispositivo que vai deixar em conteste algo que já é aplicado, que é a responsabilidade objetiva do Estado, cada vez mais. O último dos direitos sociais, e aí ele se mistura um pouco como direito social e direito contratual, porque traz uma obrigação para o trabalhador, mas entendo que ele é mais um direito social do que contratual, que é o parágrafo 2º desse artigo, que assegura ao trabalhador o seguro. Ele fala do seguro obrigatório custeado pelo empregador, destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 vezes o piso salarial de sua categoria, ou em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E a gente enfrenta um problema grande aqui. O motorista que ele é empregado de uma transportadora, ele tem o seu problema resolvido, não tem dúvida nenhuma quanto à aplicabilidade desse dispositivo. Ele é auto-aplicável. Tá? Ele define qual o direito, ele define os valores, ele define o responsável pelo custeamento desse direito, e de forma inconteste. Só que ele fala 10 vezes o piso salarial de sua categoria, ou em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo. E aí nós temos a súmula 374 do TST, que todos conhecem, que fala que o empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Então, eu volto lá no parágrafo 2º. Veja bem, uma empresa de qualquer outro ramo de atividade, da indústria metalúrgica, por exemplo, ela tem motoristas. Ela tem motoristas profissionais do transporte de cargas. E esse motorista profissional, ele, por eleição ministerial, ele é uma categoria diferenciada. E eu até abro um parênteses aqui para falar que a lei perdeu uma grande oportunidade de regulamentar de forma efetiva e cuidadosa essa categoria que merece ser diferenciada, que faticamente é diferenciada, mas que só o é de direito por eleição ministerial. Ela não é uma categoria organizada, ela não é uma categoria que tem conselho, ela não é uma categoria que tem princípios éticos, infrações éticos disciplinares. Ela é uma categoria que merecia um pouco mais de atenção do que foi dada a ela. Até porque é uma categoria que reflete um aspecto social e de segurança pública tremenda. Os números de mortes no trânsito, eles são elevadíssimos, e a participação de caminhões nessas mortes são significativas. Então, é uma categoria que mereceria, sim, ser tratada efetivamente como categoria diferenciada, mas, de fato, não é. De fato, só é diferenciado por eleição ministerial. Mas é categoria diferenciada. Juridicamente, para a gente, é o que importa. E aí eu tenho, por exemplo, essa indústria metalúrgica, que tem o transportador, que tem um motorista que trabalha no transporte. E eu não aplico, a não ser que o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, de onde aquela empresa está sediada, tenha convenção coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte de Carga, eu não aplico a convenção coletiva. Diferente do que fala a maioria dos sindicatos de trabalhadores de transporte de carga do Brasil inteiro. Diferente do que fala. É muito claro o texto da súmula interpretativa. Se a minha categoria econômica não participou da sua convenção, eu não tenho que obedecer qualquer direito da sua convenção. E, nesse sentido, são diversos julgados, inúmeros, fartos julgados de todos os regionais, tanto que nós temos a consolidação da súmula. E aí eu volto à pergunta. Se eu não tenho aplicação daquele instrumento coletivo, como que eu vou calcular o piso de 10 vezes o piso salarial da sua categoria? Eu vou aplicar um piso salarial para fins de cálculo de seguro de uma categoria na qual a minha representante sindical não participou da negociação? É um problema. É um problema. Porque ele não é metalúrgico, no exemplo que a gente está usando. Ele não pertence à categoria econômica das indústrias metalúrgicas. Ele não é empregado da indústria metalúrgica. Ele é diferenciado, mas a convenção coletiva dele, o metalúrgico não negociou. Então, eu não tenho aquele piso aplicável. E aí eu tenho uma dificuldade de aplicação desse dispositivo legal. Deveres dos motoristas. Eu vou falar sobre as obrigações contratuais mais para frente, tá? Deveres dos motoristas estão está no artigo 3º. E aí eu pergunto, são regras éticas ou são regras disciplinares? Eu acho que a lei cometeu um deslize aqui no artigo 3º, desnecessário. Desnecessário. Por quê? Ela fala, são deveres do motorista profissional.
estar atento às condições de segurança do veículo, conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva, respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e descanso, zelar pela carga transportada e pelo veículo, colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública. Mais do mesmo, né? Me parece que todo motorista, naturalmente, já tem essas obrigações. Mais do mesmo, inclusive passíveis de punição pelo 482 da CLT, decorrente de infração do contrato de trabalho. Só que aí, o 235B me faz o favor de pegar o inciso 7º e escrever: submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com ampla ciência do empregado. Bafômetro do empregador. Pode. A lei está falando que pode. Tá certo? Além dele ter que se sujeitar, lá no inciso 5, à disposição dos órgãos públicos de fiscalização, e aí nós não estamos somente falando de fiscalização do trabalho, fiscalização fiscal, estamos falando também de fiscalização da polícia rodoviária, se aquele empregado está embriagado ou não, eu ainda me submeto ao controle de uso de bebida alcoólica e droga do empregador. Isso é um avanço. Isso é um avanço. Porque muitas pessoas defendem até aqui que esse controle era discriminatório, era invasivo. E agora eu já tenho um texto legal expresso falando que tem que se submeter. E o parágrafo único fala: a inobservância do disposto, no inciso 6 está vetado, não interessa, e a recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica, previsto no inciso 7, serão consideradas infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. Mas vem cá, se ela me disse que o inciso 7º é passível de sanção disciplinar, significa que do 1 ao 5º não é? E eu tenho um direito do trabalho que eu tenho que interpretar a norma da forma mais favorável para o empregado. Então, me parece que o que antes eu tinha certeza que poderia punir, eu não tenho mais essa certeza. Eu não tenho. Não me parece a interpretação mais razoável, porque eu tenho o 482 de forma autônoma para regulamentar e para poder punir. Não me parece a interpretação mais razoável, mas é defensável. Mas é defensável. É plenamente defensável que a lei propositalmente excluiu o inciso 1 ao 5º das possibilidades de aplicação de pena nos termos da lei. Mas, continuando. E aqui é a coqueluche da lei, né? Ontem, eu conversando com a doutora Jaqueline, eu até brinquei com ela que parece que nós, advogados, os empresários, todos, a hora que leem essa lei, se preocupam só com a jornada, o resto é resto. Na verdade, a jornada é o que interessa, a jornada que vai ter impacto econômico, a jornada que vai ter que mudar a rotina de trabalho, e o resto não é mais importante. E ela diz: pois o que eu menos me preocupo é com a jornada, é com a segurança e a medicina do trabalho, que traz a lei os aspectos de segurança e medicina do trabalho. E eu disse: ainda bem que você está indo junto comigo, então, porque enriquece. Mas a duração de jornada, ela se divide em 3 pontos. Dos motoristas profissionais em geral, e aí eu incluo entre eles tanto a letra A quanto a letra C, mas ela separa no dispositivo, no artigo 235C e D, com exceção de alguns parágrafos do C, regras para todos os motoristas profissionais. Dos motoristas de transporte de carga, exclusivamente, e aí o 235, parágrafo 8º e 9º, e o 235E, e aqui, num determinado momento, que é o parágrafo 12º com o 6º do 235E, ele fala que é aplicável um dispositivo do motorista de transporte de carga também para o motorista de transporte de passageiros. Então, eu trago aqui o item A e C, que é o motorista profissional em geral, incluindo transporte de cargas e passageiros, para poder analisar separado dos motoristas de transporte de carga. Uma mera questão didática. A lei ela não separa tão bem dessa forma. É para ficar mais fácil a nossa compreensão e discussão. Controle da jornada. Esse dispositivo é muito interessante. Eu acho que ele, entre todas as alterações legislativas, ele é um dos que mais chama atenção. Na verdade, todas as empresas que não tinham controle de jornada dos motoristas ainda se fundavam no argumento de que, pelo artigo 62, eles estavam sujeitos à atividade externa, impossível de controle de jornada, e não haveria esse controle. Lá na 18ª região, que é o Tribunal de Goiás, o entendimento era esse. O transportador, das 3 turmas, são só 3 turmas, olha que diferença.
Das 3 turmas, 2 entendiam dessa forma, que não havia submissão ao controle de jornada do motorista de transporte rodoviário, e uma entendia que, se houvesse mais de um equipamento além do tacógrafo, que era possível sim. Certo? Se eu pego a 3ª região de Minas Gerais, por exemplo, o entendimento é totalmente ao contrário. Tem uma turma que entende que não é submetido e todas as outras entendem que é. Então, esse entendimento ele estava fracionado entre os regionais. E no próprio Tribunal Superior do Trabalho, editou-se o entendimento de que a mera utilização de tacógrafo não seria suficiente, porém, a lei coloca uma pá de cal sobre o assunto. Ela é bem clara ao dizer que a jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna são direitos, tá? Direitos do empregado. Jornada de trabalho e tempo de direção controlados de forma fidedigna pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em, aí olha que interessante, diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo, nos termos do parágrafo 3º de 74, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos a critério do empregador. E a portaria 1510? Eu posso usar qualquer meio eletrônico que eu bem entender? A portaria 1510 tem aplicabilidade? Não tem aplicabilidade? Essa é uma outra questão que não ficou clara. Há quem defenda que, em que pese o texto legislativo ter vindo posteriormente, não se revoga portaria ministerial com texto legislativo, a portaria ministerial ela efetivamente teria aplicabilidade e, portanto, esses meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos a critério do empregador teriam que estar submetidos às exigências da portaria 1510, que é a portaria do registrador eletrônico de ponto. Entretanto, a gente enfrenta aqui agora um problema até conceitual. Um dos maiores argumentos que os defensores do controle de jornada sempre tiveram foi: hoje você se controla o veículo aonde ele estiver, a velocidade que ele tiver, do jeito que você quiser, e você para o veículo aonde ele estiver no Brasil. O veículo saiu 50 quilômetros da rota, o veículo é desligado. Tem uma cerca eletrônica que para o veículo. Você consegue saber onde ele está em tempo real. Em que velocidade que está? Em tempo real. Você só não consegue saber os motivos da parada porque o software não desenvolveu. E eles usavam esse argumento para poder dizer que há controle de jornada. Os próprios tribunais regionais, ao julgarem as ações, diziam isso, que era possível, sim, o controle de jornada por meio desses controles, ainda que fosse um controle da seguradora, que bastaria a empresa requerer aquelas informações e fazer efetivamente o controle. E aí eles entendiam que não é porque não há como ter controle, é porque o controle era difícil. E aí se vira o empregador para investir e controlar. Não é a dificuldade que tem que justificar a falta de controle. E aí esse argumento foi um argumento muito forte utilizado para poder implantar o controle da jornada e falar, é sim aplicável, porque é possível controlar essa jornada. Só que aí o problema que a gente tem, a portaria 1510 ela fala que eu só posso registrar eletronicamente, controlar eletronicamente a jornada, com os equipamentos devidamente homologados pelo Ministério do Trabalho. E nenhum rastreador desse é. Até vou aguardar a manifestação da Jaqueline sobre esse dispositivo para saber o entendimento do Ministério do Trabalho, porque é uma dificuldade. É algo que tem que ser interpretado e esclarecido. Eu tenho, então, uma categoria que tem exceção da portaria? Bastante interessante. Limites de jornada e intervalo. Gente, aqui a lei ela foi repetitiva, então eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. 235C Caput fala que a jornada do motorista é a constitucional, 8 horas diárias, 44 semanais, limite de 2 horas extras por dia, intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora. No intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte sentido. Todos vocês conhecem aquela jornada de 2 pegadas, né? Aquele trabalhador que trabalha um determinado período, tem um intervalo e, por necessidade do serviço, situação específica, ele tem um intervalo de mais de 2 horas, e aí ele volta num segundo momento para fazer a segunda pegada da jornada dele. O Tribunal Superior do Trabalho entende pela ilegalidade dessa jornada, se não negociada e justificada. Ela pode ser negociada e justificada, mas se não negociada e justificada, entende pela ilegalidade. Só que aqui, o 235C, parágrafo 3º, ele traz um texto um pouco diferente do 71. Ele fala que o intervalo entre a jornada, ele só fala que é mínimo de 1 hora. Ele não fala que é de 1 a 2 horas, como a CLT fala. Ele fala mínimo de 1 hora.
Então, abre margem para uma interpretação de que está autorizada a jornada de 2 pegadas aqui no transporte de carga. Abre margem a essa interpretação. A lei tem, quando quer, um silêncio eloquente. Se o texto tradicional, em todos os outros momentos, ela só se referiu a obedecer à jornada constitucional, obedecer às 2 horas extras diárias, e neste momento ela não o faz, ela faz um intervalo mínimo de 1 hora, entendo eu que ela abre margem para autorização legal da jornada de 2 pegadas. Além disso, ela fala do interjornada de 11 horas, normalmente, fala que ao trabalho noturno, aplicam-se as regras do trabalho noturno, hora noturna reduzida, adicional noturno e etc. Pessoal, o 235C, parágrafo 2º, ele traz uma novidade no direito do trabalho, uma novidade até bastante polêmica, e por que não dizer perigosa. Entendo eu que é perigosa, porque, apesar de muito bem-vinda, eu acho que ela abre margem para um passivo muito grande, nós vamos falar no momento oportuno, que será considerado como trabalho efetivo. Esse termo é novo. Esse termo é novo. O tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Olha, a CLT é clara, todos vocês sabem, que tempo à disposição do empregador é trabalho. Não existe a história de trabalho efetivo, trabalho não efetivo, é trabalho. A lei ela traz um conceito novo, um conceito diferente. Ela traz algumas situações de tempo à disposição, que de fato é um tempo à disposição, não há como negar isso, a questão fática é um tempo à disposição, de espera, descanso, repouso, que são remunerados e não são como salário. Olha que interessante. A gente vai falar disso. Compensação de jornada. O excesso de horas trabalhadas realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva. Veja, a súmula 85 do TST, ela já trazia um entendimento bastante sedimentado, não havia discussão quanto a isso, que eu poderia fazer a compensação de jornada por acordo individual. Entretanto, banco de horas, só por instrumento coletivo. Isso significa o quê? Que dentro da semana, eu poderia fazer a compensação de jornada. Aquela semana de 44 horas, de segunda a sexta, por exemplo, plenamente aplicável, entendimento consolidado, pacificado. Me vem a lei e fala que o excesso de horas de trabalho, ele ainda quase que exemplifica, né, na lei. O excesso de horas de trabalho realizado um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, ele não faz qualquer restrição temporal, se houver previsão de instrumento de natureza coletiva. Abre margem para uma interpretação de que a compensação individual para os motoristas está proibida de forma individual, inclusive a semanal. Abre margem para essa interpretação, que eu acho perigosa. O TST perdeu a oportunidade de adequar isso na súmula 85, nesse último encontro do dia 7 de setembro, e não esclareceu para a gente. Então, abre margem para uma interpretação bastante perigosa isso aqui. Tempo de reserva. Olha que legal. Nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla jornada no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver em repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado em razão de 30% da hora normal. 2 motoristas no mesmo caminhão, um dirige, outro está dormindo, descansando no seu intervalo. Esse empregado que está descansando dentro do seu intervalo no caminhão, e aí exige que esse caminhão tenha uma cabine leito, que seja adequado e que seja suficiente para o motorista repousar, esse tempo que ele está descansando ele vai ser remunerado em 30% do valor da hora normal. E aqui é interessante, há quem defenda um retrocesso significativo nesse dispositivo legal, e há quem defenda que não, que há até, se você comparar com outras profissões, um avanço. O embarcado, por exemplo. O embarcado, quando está descansando e está na embarcação, ele não recebe qualquer valor. O motorista recebe. O ferroviário recebe 2/3 pelo tempo à disposição ali, às margens da ferrovia. Então, é uma análise, se é um avanço ou se não, depende da ótica de interpretação. O Ministério do Trabalho fala que isso é tempo à disposição do empregador e que tem que ser remunerado como hora extra. Não é? Fala que tem que ser remunerado como hora extra, a hora mais 50%. E aqui o texto é claro, 30% da hora normal. Margem perigosa de interpretação. Se o Tribunal Superior do Trabalho
consolidar esse entendimento a respeito de se isso aqui é válido ou não, daqui 3, 4 anos, imagina o tamanho do passivo de quem estiver aplicando a lei. O velho problema da insegurança jurídica do direito do trabalho. Viagens de longa distância para motoristas rodoviários de transporte de passageiros e de carga. Gente, viagens de longa distância são aquelas em que o motorista permanece fora da base da empresa, e aqui, olha só que interessante, fora da base da empresa, matriz ou filial, e de sua residência por mais de 24 horas. Alguns intérpretes estão dizendo que só do empregado estar viajando há 24 horas já se considera uma jornada de longa distância. Só que se a empresa, me parece que pelo dispositivo legal aqui, pela simples leitura, pela interpretação literal dele, se a empresa tem matriz aqui, e tem uma filial em Uberlândia, e tem outra filial em Goiânia, e o motorista sai daqui de São Paulo, vai para Uberlândia, depois sai de Uberlândia e vai para Goiânia, e ele tem essa base, isso não é uma viagem longa se ele não ficou mais de 24 horas afastado da base. Porque o texto legal é claro, uma conjunção aditiva. Fora da base da empresa, matriz ou filial. Não fala a base do seu contrato de trabalho. Não fala. Não estou falando de contrato de trabalho, estou falando da base da empresa, matriz ou filial. E de sua residência. Ainda tem uma conjunção aditiva e. Mas, enfim, nessas situações conjuntas, e há interpretação diferente da que eu estou falando, a interpretação que, se ele saiu de casa e ficou mais de 24 horas fora, há quem entenda que isso já é uma viagem longa, assim aos olhos da lei, o empregado teria direito a um intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o intervalo de descanso, desde que não completados 4 horas. E o intervalo mínimo de 1 hora para refeição, podendo coincidir ou não com o intervalo de descanso do inciso 1. Veja, são 2 intervalos diferentes. Um intrajornada, que é o descanso-refeição, de 1 hora. E o outro a cada 4 horas, 30 minutos. Mas a lei fala que pode coincidir. Então, se o motorista dirigiu ali 3 horas e meia, 4 horas, e para durante 1 hora para intervalo de almoço e refeição, eu matei os 2 intervalos. Eu não tenho que dar 1 hora mais 30 minutos. Não é essa a interpretação da lei. Isso tem que ficar claro. E outra questão interessante aqui também. Texto legal deixando claro possibilidade de fracionamento de intervalo. Isso também é diferente. Isso tem que ser chamado a atenção. Estamos falando de um texto legal deixando claro de fracionamento, deixando clara a possibilidade jurídica do fracionamento do intervalo. Algo que sempre foi visto com extrema negatividade por intérpretes e aplicadores do direito. Mas, enfim, ele tem direito ainda nas viagens longas o repouso diário do motorista com o veículo estacionado, podendo ser feito em cabine e leito do veículo, ou alojamento do empregador, do contratante de transporte, do embarcador, do destinatário, ou em hotel, ressalvada a hipótese de direção em dupla prevista no parágrafo 6º. Então, o texto fala, se o cara estiver sozinho, ele tem direito de descansar com o veículo parado. Bacana, né? Ele descansar com o veículo em movimento ficaria um pouquinho mais complicado. Mas, se ele estiver em dupla, ele pode descansar com o veículo em movimento. E aqui há quem defenda que a possibilidade de dormir na cabine leito é inconstitucional, por ferir a dignidade da pessoa humana. Há quem defenda. Acho eu que não, que é bastante razoável. Brinco até, num outro evento que a gente fez, com a participação dos sindicatos da categoria, lá em Goiás, inclusive, eu até comentei que tem cabine de caminhão data vênia que é melhor que muita casa de motorista. Tá? Melhor que muita casa. Tem cabine de caminhão que é muito bem equipada e preparada para isso. Jornada 12/36. Gente, depois da legislação do Bombeiro Civil, de 2009, é o segundo texto legal que fala de jornada 12/36. Olha que interessante. Uma jornada que temos ferrenhos defensores da inconstitucionalidade dela, e bem discutível, né? A questão da jornada, a Constituição fala em 8 horas, porém as normas constitucionais interpretadas em conjunto, elas entendem que a jornada 12/36 beneficia o empregador nas situações em que é possível beneficiar, então que ela não seria inconstitucional. Só que ela fala da jornada 12/36 em razão da especificidade do transporte, de sazonalidade ou característica que o justifique, e em convenção em acordo coletivo de trabalho. É fundamental
Quando essa lei foi editada, ainda, apesar do entendimento majoritário de que era necessário um instrumento coletivo, ainda havia vozes que defendiam a não necessidade. Com a recente súmula editada pelo TST, que vocês vão debater dia 25, né, professor? Dia 25 vocês vão debater, esse assunto fica um pouco mais claro. Acho que eu venho. Fica um pouco mais claro para poder aplicar. E agora não tem mais dúvida, tem que ter convenção e acordo coletivo. Lá falou-se exclusivamente no texto da súmula, mas aqui a lei já falou. Mas tem um detalhe aqui, e eu chamo a atenção para quem negocia acordo e convenção coletiva, que há quem está interpretando essa lei no sentido de, se não tiver no instrumento coletivo a justificativa da jornada 1236, a cláusula é nula. Porque o texto legal falou sobre especificidade de transporte, sazonalidade e de característica que o justifique. Proibição de remuneração por meta é uma novidade. Proíbe-se a remuneração com comissão ou prêmios que possibilitem violação das normas da presente legislação. Particularmente, eu acho que é bastante relevante essa proibição, acho que a Jaqueline vai falar melhor disso, das condições extenuantes que são submetidos os trabalhadores a cumprirem suas metas. Temos limitação da negociação coletiva, que não é segredo para ninguém, desde que não prejudiciais à saúde e segurança do trabalhador, posso negociar coletivamente, isso não tem dúvida. Eu vou avançar um pouquinho mais rápido nesses slides, eu tenho certeza que o Marcos, em alguns deles vai voltar. Fracionamento do intervalo intrajornada. A OJ 342 já falava da possibilidade de fracionar o intervalo intrajornada, desde que garantida a redução da jornada para, no mínimo, 7 horas diárias e 42 semanais. Olha que interessante. O novo parágrafo 5º do artigo 71 trazido da lei, ela quase que repete a redação da OJ, mas ela exclui a necessidade de redução. Ou seja, posso continuar reduzindo sem limitação de 42 horas. Ficou melhor para o empregador. Ficou prejudicial ao empregado. É claro que os instrumentos coletivos que já previam, eles vão sobrevaler sobre os dispositivos legais recém-homologados. Motoristas de carga. Legislação específica para esse motorista. A legislação do motorista de carga, como eu estou um pouco apertado com o tempo, e como o nosso segundo palestrante ele é da Confederação Nacional do Transporte, eu vou passar sobre ela de forma bem rápida para que ele possa aprofundar naquilo que ele julgar pertinente. Tudo bem, doutor Marcos? São consideradas tempo de espera, e esse é um tema extremamente interessante, que eu vou deixar as polêmicas sobre ele para o doutor Marcos falar. As horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas, que ficar aguardando para a carga, descarga do veículo, não sendo computadas como hora extraordinária. As horas relativas ao período de tempo de espera serão indenizadas com base no salário hora normal acrescido de 30%. Esse é o maior perigo de passivo trabalhista para as empresas. Eu sinto cheiro de inconstitucionalidade nesse dispositivo, porque o tempo de espera é à disposição do empregador, é aquele tempo que o cara está parado na fiscalização, no embarcamento, está parado para receber a carga. Ele está à disposição do empregador, às vezes ele chega a ficar 30 dias na fila, 15 dias na fila, e ele está lá no veículo. Esse tempo, a legislação está falando que, enquanto ele estiver dentro da jornada, é salário, passou da jornada, tem natureza indenizatória. Isso dá reflexo para a discussão previdenciária, tributária, até para ação de alimentos, isso aqui tem reflexo. Então, essa briga só está começando, a briga da constitucionalidade desse dispositivo. Tempo de espera específico, que é uma especificação do tempo de espera anterior. O intervalo interjornada especial. Aumentou em 1 hora o intervalo interjornada, dos 24 mais 11, que daria 35, aumentou em 1 quando o empregado ficar fora de casa por mais... Não, desculpa, esse aqui é o outro. É porque eu estava falando sem ler para trás. O próximo slide, que é do interjornada, 36 horas. Esse aqui é garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento, aquele que tem os 2 motoristas dentro do caminhão, um repouso diário mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo. Não significa que o descanso interjornada do empregado saiu de 11 para 6. Significa que ele tem 6 fora do veículo e, no mínimo, mais 5 dentro do veículo.
veículo embarcado, suspensão da jornada e tempo de espera, vou deixar para o Dr. Marcos também. Repouso semanal especial, é o que eu estava falando agora há pouco, de quando o empregado ele tem uma viagem com duração superior a 1 semana, o descanso semanal remunerado passa de 35 para 36 horas. É um benefício de somente 1 hora, mas que alcança mais e permite esse fracionamento, ele podendo descansar 30, e como ele está fora de casa, as outras 6 ele pode cumprir na mesma semana e em continuidade um período de repouso diário. Por exemplo, no lugar de ter 11 horas em determinado dia, escolhe 6 dias na semana para ter 12, ou 12 horas e meia durante alguns dias, alcançaria o objetivo da norma. Prorrogação especial de jornada, o motorista que estiver com o seu caminhão e, por motivo de força maior, ele precisar levar seu caminhão para chegar a um local seguro ou ao seu destino, ele pode prorrogar essa jornada. O grande problema da lei aqui é que, mais uma vez, ela abre essa discussão para o que é força maior e o que é falta de planejamento do empregador. Às vezes o empregado está indo para o interior do Nordeste, sabe da dificuldade de estabelecimento de postos de parada, e aí não vislumbra a parada num posto adequado, ele passa muito daquele posto e prorroga sua jornada em 3, 4 horas a mais e quer usar esse dispositivo como argumento. Me parece que o Ministério do Trabalho vai ser um pouco agressivo aí com relação a essa fiscalização. Permanência voluntária no caminhão. Se o empregado está no caminhão porque quer, ele não tem direito a tempo de espera e nem jornada extraordinária. E olha que interessante, foi a primeira vez que a lei lembrou do ajudante, só para tirar o direito dele. Ó, tem um ajudante. Não, então tira o direito dele. Continua. Foi a primeira e única vez que a lei fala do ajudante. E conclusões. Eu vou deixar as conclusões, na verdade, meu tempo já se esgotou, eu vou deixar as conclusões para quando nós fizermos o debate, e ao final do debate a gente tece as conclusões gerais. Eu agradeço muito o tempo de vocês, espero que tenha colaborado, e o Dr. Marcos e a doutora Jaqueline vão colaborar ainda mais. Meu e-mail é esse aí, esse é a logo do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Se eventualmente alguém quiser o material, pode mandar um e-mail que eu mando esse material e outros materiais que a gente tem do assunto, sem problema nenhum. Muito obrigado. Vou cumprimentar o doutor Rafael, ele mostra que conhece, domina o tema, lamentavelmente. Mas ele, de qualquer maneira, deu espaço para o debate, para tomar algumas questões mais, ficaram mais complicadas.